Olá meus amigos, aqui quem fala é Sérgio Júnior. Eu quero mostrar nesse vídeo uma apresentação bem breve do plano de compensação da Enagic, a empresa japonesa que é detentora da marca Água Kangen, uma empresa fantástica que está desde 1974 no mercado. Pessoal, qual que é o conceito principal de um plano de compensação? É comissão sobre as vendas diretas e, no caso desse plano em específico, né, igual a outras empresas, comissão sobre as vendas indiretas, ou seja, a comissão das vendas das pessoas que adquiriram o produto que eu comercializei. Ou seja, o conceito básico do plano de compensação da Enagic é o quê? Comissão sobre as unidades combinadas vendidas. São as vendas diretas mais vendas indiretas. Ok? Como é que funciona o plano de compensação da Enagic? Pessoal, é o seguinte. Todo o aparelho vendido, comercializado, todo o aparelho da Enagic, 30% do valor da venda é redistribuído entre a rede de distribuidores independentes. Ok? Como que funciona? Qual que é o conceito básico? Todo o aparelho gera 8 pontos. 8 pontos, que seria 30% do aparelho dividido entre cada ponto, o que seria aí, basicamente cada ponto no valor de R$ 510 de comissão. Ok? Essa comissão em específico para o aparelho Leve Look Platinum, né, o SD501, que é o aparelho que a empresa está trabalhando aqui no Brasil hoje. Ok? Como é que funciona a formação de equipe da Enagic hoje, do plano de compensação da Enagic? Pessoal, é muito simples, é muito tranquilo, muito fácil de entender. Basicamente, como é que é? A empresa entende que todas as pessoas que adquirem o aparelho são distribuidoras. Ela entende que uma hora ou outra você vai acabar indicando, né, oferecendo esse produto para outra pessoa, e isso vai acabar te gerando uma bonificação. Até mesmo porque o produto é fantástico e não tem como você não indicar para outra pessoa. Você vai acabar falando uma hora ou outra para alguém, se você já utiliza o aparelho da Enagic. Ok? Quando você adquire o seu aparelho e começa a trabalhar, você entra graduado como 1A. Ok? Isso aqui é um sistema de graduações e cada graduação, né, gera uma quantidade de pontos que você recebe por cada venda que ocorre na equipe que você forma nessa graduação, né, e dependendo da quantidade de pontos, é o valor que você vai receber por cada máquina que é vendida nessa equipe. Ok? Vamos lá. Na equipe 1A, você pode fazer até 2 vendas diretas. O que acontece? A equipe 1A, você receberá R$ 510. Por quê? Porque você vai receber referente a um ponto que é distribuído para você. Lembra, o aparelho gera 8 pontos. Cada venda gera 8 pontos. Depois eu vou mostrar para vocês através de exemplos para ficar mais fácil de entender. Ok? Então, se você posicionou alguma pessoa, né, algum cliente que comprou e resolveu virar um distribuidor, as vendas que essas pessoas fizerem, que essa pessoa fizer especificamente, você receberá sempre um ponto porque ela está situada na sua equipe 1A. Ok? A partir do momento que você fecha pelo menos 3 vendas diretas, você já pode alocar uma nova pessoa, né, um novo distribuidor independente na sua equipe 2A. O que significa isso? Significa que a partir dessa pessoa ou desse distribuidor que está localizado na sua equipe 2A, você passa a receber 2 pontos, ok? Você passa a receber 2 pontos, o que totaliza aí um valor de R$ 1.020, ok? Você começa a receber 2 pontos dos 8 pontos das vendas que ocorrem aqui dentro do 2A, ok? Para que você possa alocar um novo distribuidor na sua equipe 3A, a partir do momento que você se ranquear 3A, como é que você faz para ficar ranqueado e virar 3A? A partir do momento que a sua equipe 1A e a sua equipe 2A fecharem, juntamente com as suas vendas diretas, pelo menos 10 vendas combinadas. Então, esses dois quadrantes aqui, né, o quadrante vermelho e o quadrante azul, fechou 10 vendas, aqui dentro desses quadrantes estão suas vendas diretas e indiretas, você automaticamente já pode alocar uma nova pessoa na sua equipe aqui no 3A
e as vendas que ocorrem abaixo dessa pessoa, né? A venda para essa pessoa, para esse distribuidor, e a venda que ocorrer abaixo dessas pessoas, você passa a receber 3 pontos dos 8 pontos que são disponibilizados para cada venda. Ok? Isso aí totaliza R$ 1.530. Né? Para subir para o 4A, para poder colocar uma pessoa na equipe 4A, você precisa ter pelo menos, nos últimos 3 quadrantes aqui, né, no 3A, 2A e 1A, fechado pelo menos 20 vendas combinadas. Ok? Lembrando que toda vez que você aloca um distribuidor independente numa nova equipe, né, por exemplo, você está habilitado para poder colocar distribuidores na sua equipe 3A, por exemplo, você não consegue mais colocar novos distribuidores diretos a você na sua equipe 2A. Ok? Então é interessante ressaltar isso até mesmo por questão de estratégia, tá bom? Né? Vamos continuar ali. Se você quer cadastrar um distribuidor independente, porque você já tem pelo menos 50 vendas combinadas nos seus 4 últimos quadrantes aqui, então você tendo 50 vendas, você passa a receber 5 pontos da venda que esse distribuidor aqui que você colocou aqui, 5 pontos dessa venda e do direto que ele colocar. E para poder cadastrar, né, e você também pode virar 6A, que é quando os seus últimos 5 quadrantes fecharam pelo menos 100 vendas combinadas. Ok? Então você se torna um 6A, você passa a receber 6 pontos dos 8 pontos da venda que ocorre do aparelho. Então você recebe uma comissão aí de 3.060 na venda direta e do aparelho que é vendido aqui na equipe até acabar os 8 pontos, ok? E você também passa a receber uma comissão residual de todas as vendas que ocorrerem a partir dos 8 pontos, né? Então, os 8 pontos da venda do produto são distribuídos aqui nos grupos, né, que eu estou mostrando para vocês, de acordo com o ranqueamento. E o que tiver na sua equipe que você já não recebeu mais, você passa a receber residual a partir do momento que você se torna um 6A, que é quando você tem 100 vendas combinadas dentro dos seus 8 pontos. Ok? De primeiro momento parece ser um pouco difícil de entender, então eu criei e montei alguns exemplos aqui para que fique mais fácil de você compreender como que funciona. Ok? Vamos lá, vamos por exemplo 1. Tudo começa na venda, tá, gente? Toda venda, ela sempre vai gerar 8 pontos que serão distribuídos para os distribuidores, para os uplines, de acordo com o ranqueamento dos seus uplines, ok? Quer ver? Eu vou começar a mostrar para vocês como é que ocorre essa distribuição, vai ficar muito fácil de entender. O que acontece? Vamos falar que você fez a venda, só que você é um A, ok? Se você é um A, né, essa venda que você fez, ela tem 8 pontos, ela gerou 8 pontos aqui. Esses 8 pontos eles devem ser distribuídos. Como você é um A, vai ser distribuído quantos pontos para você? 1 ponto, ok? Só que a pessoa que te colocou, ela também é um A. O que acontece? Vai mais 1 ponto para essa pessoa, ou seja, 1 ponto é equivalente a R$510. Então subiu R$510 para você, e subiu mais R$510 para a pessoa que te indicou, ok? Só que a pessoa que indicou, essa pessoa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, ela também era um A. Então, vai subir mais 1 ponto para ela. Por quê? Porque ainda tinha 6 pontos dos 8 pontos, porque só tinha pago 1 ponto aqui e outro ponto aqui, ok? Então, foi distribuído mais 1 ponto, ou seja, dos 3 pontos aqui, ainda sobraram 5 pontos para a empresa poder estar distribuindo. E esses pontos vão subindo, tá, gente? Ele vai subindo enquanto tem ponto disponível, de acordo com o ranqueamento das pessoas. Então, tem mais uma pessoa que é um A na equipe, vai mais 1 ponto para ele. Ou seja, aqui ainda faltam mais 4 pontos para que realmente suba para as pessoas que estão acima dessa pessoa aqui. Se tiver mais, se a pessoa que for aqui é mais um A, vai ser 1 ponto somente que vai para ela e vai subir mais 3 pontos. E assim vai indo. Quer ver como é que funciona no exemplo 2, gente? Vai ficar mais fácil de entender agora. O mesmo conceito de sempre, uma venda, e essa venda sempre vai gerar 8 pontos que vão ser distribuídos de acordo com o ranqueamento dos uplines, ok?
Então vamos usar na mesma situação. Você fez uma venda, você é um A. Então o que, que acontece? Né? Como uma venda gera 8 pontos, né? E eu sou um A, um ponto vai vir para mim. Ok? Eu ganhei então R$510 de comissão. Porém, sobraram ainda 7 pontos. Esses 7 pontos eles vão ser distribuídos para os uplines, porque sobraram 7 pontos. A empresa tem que distribuir esses 8 pontos. Então, o que, que acontece? A pessoa que indicou você, ela já estava, ela te colocou quando você, ela colocou você no 2A dela, ok? Né? Então, ela já estava ranqueada a 2A e ela te alocou como distribuidor ali no 2A dela, ok? Então, quantos pontos vão para ela? Como ela é 2A, vai subir 2 pontos para ela, ou seja, já foram 3 pontos. Quanto que essa pessoa ganhou? Ela ganhou R$1.020 de comissão, 2 vezes 510, ok? A pessoa que indicou também era 2A. Por que, que vai ter que subir mais comissão para outra pessoa? Porque dos 8 pontos só foram utilizados 3 pontos, ou seja, ainda faltam 5 pontos para realizar a distribuição no sistema do plano de compensação de ENAGE, ok? A pessoa que indicou, essa pessoa aqui, que foi a que te indicou aqui, também era 2A, ou seja, ela era 2A e alocou ela, né, alocou essa segunda pessoa aqui como no 2A dela. Quantos pontos que vão subir para ela? Mais 2 pontos, porque ela alocou esse aqui como 2A, ok? Foram quantos pontos? 2 pontos, mais 2 pontos, mais 1 ponto, foram 5 pontos. Então ainda tem mais 3 pontos para distribuir. Só que a pessoa que alocou esse que está no quadrante marrom era 3A. Então vai ser distribuído os 3 pontos para ele. Ou seja, 1 mais 2 são 3. Né? Mais 2 são 5, mais 3 são 8. Ou seja, todos os pontos acabaram. Então aqui não vai ser distribuído para mais nenhum upline. Ok? Nenhum upline vai ganhar nenhuma comissão referente aos pontos de venda. A não ser que tem um 6A aqui acima, que daí ele está ganhando residual sobre essa venda que ocorreu aqui, ok? Terceiro exemplo, mesmo princípio de sempre, é venda, fechou a venda, né? Gerou 8 pontos, e esses 8 pontos eles devem ser distribuídos entre todos os distribuidores independentes até que os pontos acabem, ok? Mesmo o exemplo de antes, você é um A, quanto que vai subir para você? Vai subir 1 ponto. Porque você é um A e você fechou a sua venda, ok? Só que a pessoa que te indicou, ela é 2A. A pessoa que é 2A, quantos pontos vão subir para ela? Vai subir mais 2 pontos, ou seja, já foram 3 pontos, né? A pessoa, ela era 2A quando ela te colocou, ela pode estar em outro ranking também, tá? Às vezes essa pessoa hoje, ela já tem gente alocada no 3A, 4A, 5A. Só que ela te colocou quando ela era 2A. Tá? Então ela sempre vai receber somente 2 pontos das vendas que ocorrem partindo de você. Por mais que ela esteja em outro ranqueamento, ela te alocou na equipe dela, na equipe 2A dela, ok? Então subiram 2 pontos aqui, foram 3 pontos já. Aí a pessoa que indicou era 2A, foi mais 2 pontos, tá? Então já foram 5 pontos. Aí a pessoa que indicou que estava acima também era 2A, ou seja, foi mais 2 pontos. Aqui já foram 2, 4, 6 pontos, 7 pontos. Ou seja, ainda falta 1 ponto para distribuir. Só que a pessoa que estava lá em cima era um A, entendeu? E aí essa pessoa que é um A recebeu mais 1 ponto, ou seja, morreram os 8 pontos aqui. Tá vendo? Foram mais níveis do que o outro exemplo que a gente mostrou. Só para mostrar para vocês que a pontuação, enquanto ela não acabou de ser distribuída, ela vai subindo nível acima por nível acima, ok? Agora no quarto exemplo eu já vou colocar uma situação um pouco diferente. Mesmo esquema de sempre. Toda venda gera 8 pontos e eles devem ser distribuídos de acordo com o ranqueamento dos uplines. Então nesse caso aqui você já é um 2A e você fechou uma venda, né? Você fechou uma venda para um distribuidor, para um cliente que é distribuidor, e ele já foi alocado diretamente no seu 2A. Quanto que vai subir para você nesse caso? Nesse caso já vai subir para você 2 pontos, ok? Porque você já está alocando direto no seu 2A, 2 pontos, né? 2 vezes 510 dá 1020, ok? Só que a pessoa que te indicou também te alocou no 2A dela, né?
Ressaltando novamente, a pessoa pode estar em outro ranqueamento já, mas quando ela te colocou, ela colocou como 2A. Vai subir quantos pontos para ela? Vai subir 2 pontos, ou seja, já foram 4 pontos dos 8 pontos. Aí a pessoa que colocou, essa pessoa que te colocou, também era 2A, então subiu mais 2 pontos para ela, já foram 6 pontos. Ainda faltam mais 2 pontos para a empresa distribuir. Aí a pessoa que colocou, essa pessoa que está no quadrante marrom, era 1A, então foi só 1 ponto para ela, ok? Foi só 1 ponto para ela. Né? Por que uma pessoa 1A pode ser upline da pessoa que é 2A? Porque provavelmente essa pessoa colocou esse no marrom aqui na primeira ou na segunda venda direta, e essa pessoa que está no marrom aqui fez pelo menos 3 vendas diretas e alocou essa pessoa aqui no 2A dela, ok? Na prática fica mais fácil entender, mas o que eu quero que vocês entendam é como ocorre a distribuição dos pontos. Aqui no caso foram distribuídos quantos pontos? 2, mais 2, mais 2, mais 1, foram 7 pontos, ok? Então ainda tem mais 1 ponto para distribuir. Só que o cara que está lá em cima, ele é 4A. Aí você fala assim, poxa, mas o cara é 4A, ele tinha que ganhar 4 pontos, ok? Mas quantos pontos que ele vai ganhar? Ele vai ganhar somente 1 ponto, ou seja, só R$510 de comissão. Por quê? Porque a venda, né, os pontos eles vão distribuindo de baixo para cima. Então, a venda gerou 8 pontos, distribuiu 2 pontos para a pessoa que fez a venda, mais 2 pontos para a pessoa que estava acima, e foi distribuindo, né? No caso aqui, o 8º ponto, ele foi distribuído para a pessoa que era 4A, e ele recebeu somente 1 ponto, ok? Porque já tinha sido distribuído aqui abaixo, ok? Então é bem simples mesmo de poder estar mostrando isso para vocês. Na prática fica muito fácil de entender, então se você tiver alguma dúvida, assiste esse vídeo mais de uma vez, começa a fazer no papel a distribuição dos pontos, né? Sempre partindo da venda e subindo, né, em direção aos uplines para que você consiga entender de uma maneira mais fácil. Eu quero mostrar para vocês a melhor estratégia de trabalho que eu julgo, ok? Não significa, não é uma estratégia que a empresa está passando para a gente. Eu, Sérgio Júnior, eu optei por trabalhar nessa estratégia porque eu acho que é mais interessante não só para mim, mas para as pessoas que trabalham comigo. Então por isso que eu estou gravando esse material para vocês, ok? Basicamente como é que é? Eu tenho meus 6 níveis, ok? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A ou 6A. São os meus 6 rankings, né, que eu posso ir subindo de acordo com a quantidade de vendas combinadas que eu tenho na minha equipe, ok? Qual que é a estratégia que eu acho que é a mais interessante de se desenvolver? Eu acho, tá? Isso por conta, por cálculos, foi assim que eu tirei conclusão. Eu não estou tirando só no achismo não, apesar de eu ter falado eu acho, ok? A estratégia mais interessante é o que? É você ter o máximo de diretos nos seus primeiros níveis, nos seus primeiros rankings, na sua equipe 1A e na sua equipe 2A. Quanto mais diretos você puder ter na sua equipe 1A e na sua equipe 2A, mais profundidade você vai ter de pessoas, de vendas na sua equipe. Por quê? Porque se você é um 3A ou um 4A, você não vai conseguir pegar muita profundidade. Você vai receber ali 3 pontos, 4 pontos e não vai ter muito ponto das vendas que ocorrerem, das vendas indiretas que ocorreria abaixo para chegar até você, ok? Agora aqui no 1A e no 2A, você ganha um pouco menos de comissão? Ganha, você ganha um pouco menos de comissão. Só que você consegue pegar um volume muito maior de pessoas. Então assim, se você for fazer trabalho de equipe, aloca sempre no 1A ou no 2A. Se for fazer uma venda direta, onde você sabe que a pessoa não tem perfil, ela não quer trabalhar, você sabe que ela realmente está comprando porque o produto é realmente fantástico e ela ela só quer realmente porque ela só quer cuidar da saúde dela e não tem interesse em diversificar a renda dela, aumentar a renda dela, então aí sim eu recomendo você fazer direto, né, nos outros níveis, ok? Agora se a pessoa tem perfil para trabalho, você coloca no seu 1A ou no seu 2A, né, justamente porque eu expliquei para você. 1A e 2A você consegue ter uma maior profundidade, e essa maior profundidade consegue dar um volume maior
de vendas para você, até mesmo para que você consiga se graduar ao 6A, porque para você poder se graduar ao 6A, você tem que ter 100 vendas combinadas dentro dos seus 8 pontos, ok? Então, basicamente, é essa a estratégia que eu calculo, que eu julgo melhor para que possa estar se desenvolvendo. Sempre focando o trabalho num A e 2As. E interessante é o que? Nunca pare de trabalhar, sempre foque na venda direta e tente sempre colocar o máximo de pessoas diretas a você e oferecer condições para que as pessoas possam desenvolver o mesmo trabalho que você está desenvolvendo. É basicamente esse o trabalho que eu faço, ok? O plano de compensação da Enagic, ele está registrado na Direct Selling Association, que é a Associação de Vendas Diretas nos Estados Unidos, é um órgão muito sério, um órgão realmente muito competente. Esse plano de compensação ele é patenteado, ou seja, já faz anos, faz mais de 10 anos que a empresa utiliza esse mesmo plano de compensação, né? Ou seja, ele não tem mais alterações. E meu amigo, ou minha amiga, eu acho que acabou aquele momento que você tem que ficar só pensando e pensando. E quanto mais você pesquisar sobre a Enagic e principalmente sobre Water Kangen, né, ou água Kangen, mais você se apaixona pela empresa. O negócio é realmente fantástico. Os resultados que essa empresa tem oferecido para a gente, não somente resultados financeiros, mas o resultado que o produto da empresa tem apresentado para a gente é fantástico. Nós estamos registrando casos e casos todos os dias de pessoas com melhora expressiva na qualidade de vida. Isso é realmente fantástico. Esse é o tipo de produto que você trabalha, você chega em casa, coloca sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, ok? É o tipo de produto que você trabalha e ele se vende sozinho. Eu não estou aqui nesse vídeo para fazer a apresentação do produto para vocês. Eu quero ser o mais breve possível. O objetivo era somente apresentar o plano de compensação para vocês, ok? Já disse isso uma vez nesse vídeo e eu torno a repetir. Assista esse vídeo mais de uma vez, né? Tente fazer os modelos no papel. Você vai ver que não é tão difícil de entender. Eu espero ter explicado para você da maneira mais didática possível e espero ter te ajudado. Muito obrigado e um abraço. Até mais, pessoal.